STF mantém emenda às PIX, mas exige novas regras. E você vai ver também. Barragem rompe e água invade casas e rodovia no Mato Grosso do Sul. Imagens mostram um momento em que iate de luxo some no meio do tornado na Itália. Sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos hoje. Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não resisto. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E os poderes executivo, legislativo e judiciário chegaram a um consenso sobre as emendas PIX. Elas devem seguir critérios de transparência. O Supremo Tribunal Federal divulgou nota após a realização de reunião entre representantes dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. A nota diz que eles chegaram a um consenso de que as emendas parlamentares deverão respeitar critérios de transparência, rastreabilidade e correção. A reunião teve a participação dos presidentes da Câmara, Arthur Lira, do Senado, Rodrigo Pacheco, além de representantes do governo e do STF, sobre o impasse em torno do pagamento das emendas parlamentares. De acordo com o Supremo, na reunião ficou acordado que as chamadas emendas PIX serão mantidas, com o critério da impositividade, mas será necessária a identificação prévia do objetivo da destinação do recurso, com prioridade para obras inacabadas e com prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. Em relação às emendas individuais, elas também serão mantidas com o critério da impositividade, seguindo critérios que serão estabelecidos em até 10 dias em acordo entre Executivo e Legislativo. Na semana passada, o plenário da Corte Suprema confirmou por unanimidade uma decisão individual do ministro Flávio Dino, que suspendeu a execução das emendas impositivas e impôs restrições para as chamadas emendas PIX. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, reafirmou o compromisso com as contas públicas do país e defendeu uma revisão de programas sociais. Ele lembrou que a meta fiscal é importante, mas não pode prejudicar os mais pobres. Haddad falou da necessidade de maior controle em relação aos beneficiários do Bolsa Família e do benefício de prestação continuada. Ele disse que o momento particularmente favorável para fazer esse tipo de ajuste. O ministro afirmou que a correção de distorção não pode ser avaliada como corte e defendeu que os programas sociais alcancem os objetivos. Ele acrescentou que essas mudanças são necessárias não para prejudicar quem precisa do Estado, mas para adequar os programas aos reais objetivos e garantir que isso não tenha repercussão negativa, não apenas nas contas públicas, mas também no mercado de trabalho. O titular responsável pela área econômica também comentou que a equipe tem pressa, mas os resultados dependem de uma coalização de forças que envolve, sobretudo, o legislativo. E lembrou que o sucesso também inspira cuidado. Haddad afirmou que a questão fiscal é importante para o Ministério da Fazenda, mas que tem de reduzir de forma gradual. Ele disse que acredita que o ano que vem vai ser melhor do que esse. A gente muda de assunto agora e fala de saúde. O Rio de Janeiro registrou um expressivo aumento no número de casos de Mpox no primeiro semestre. A alta dos casos foi de 383%. O repórter Anderson Nascimento traz mais informações. Mpox, que já ficou conhecida como varíola dos macacos, está de volta aos holofotes, mas não como boa notícia. A Organização Mundial da Saúde declara o caso como uma emergência de saúde pública.
Essa mesma informação acendeu um alerta para a possibilidade de aumento de casos da doença no estado do Rio de Janeiro, já que atingiu cerca de 1.259 pessoas, casos que foram registrados, sendo que 203 apenas de janeiro a julho deste ano. Um aumento de 383% em relação a 2023. O secretário municipal da Saúde, Daniel Sorães, mostrou preocupação referente à disseminação do vírus e defendeu um planejamento para vacinar a população na intenção de diminuir a escalada das infecções. Ele também informou que os profissionais do sistema de saúde estão capacitados para enfrentar a doença e que podem também orientar a rede privada. Segundo especialistas, a vacina contra a Mpox tem altíssimo grau de proteção e pode ser aplicada em 2 doses. Ela também contém uma tecnologia que simplifica a produção, o que facilita, já que no momento não há doses disponíveis para todo o estado. É de extrema importância que, em casos do surgimento dos sintomas, como erupções na pele, bolhas, feridas e inchaço dos gânglios, geralmente acompanhados de febre, dor no corpo, calafrios e sensação de fraqueza, o médico deve ser procurado o mais rápido possível, porque todos os casos são notificados e os profissionais estão atentos com a urgência do diagnóstico. E a Voipaz suspendeu a venda de passagens aéreas. A companhia alegou que está reorganizando as operações. Mas desde a queda do avião no interior de São Paulo, a empresa vinha sendo bastante criticada. Vários passageiros, inclusive, pediram o cancelamento das viagens. A alegação oficial da empresa para suspender a venda de passagens é que está reorganizando a malha aérea para equilibrar as contas. E também por causa de um plano de contingenciamento. Isso porque a empresa está sendo monitorada pela ANAC, a Agência de Aviação Civil, desde a queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. O acidente no último dia 9 e que matou 62 pessoas. Os destinos mais afetados com a suspensão das passagens foram Fernando de Noronha, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Natal. A suspensão será mantida até o dia 31 de agosto. A empresa enfrenta a desconfiança de muitos passageiros. Muitos consumidores decidiram não voar com a Voipaz e cancelaram suas passagens. E ainda tem procurado órgãos e plataformas de direitos do consumidor para reclamar. A barragem de um condomínio de luxo no Mato Grosso do Sul rompeu e a água atravessou a BR-163, deixando uma cratera na pista. Quem traz as informações é a repórter Fabiane Dorta. Rapaz, coisa violenta, hein? Barbaridade. Essa cratera na pista foi formada após o rompimento da barragem de uma represa de um condomínio de luxo em Campo Grande. As imagens que circulam nas redes sociais mostram a força da água que invadiu parte da BR-163, no trecho que liga a capital ao município de Jaraguari. A rodovia continua interditada a partir do quilômetro 495, já que o rompimento foi entre os quilômetros 500 e 501. A CCRMS Via e a Polícia Rodoviária Federal seguem monitorando a área. Além da estrada, a água atingiu casas e moradores estão sem acesso à energia elétrica e internet. A represa tem mais de 20 hectares de lâmina, que é a área de abrangência da água. Vamos agora com o destaque internacional. Novas imagens que foram divulgadas hoje mostram o momento em que o iate de luxo desapareceu do sul da Itália. As autoridades confirmaram uma morte e também 6 pessoas estão desaparecidas. Vamos ver esse vídeo. Ao todo, 22 pessoas estavam a bordo da embarcação, sendo 12 passageiros e 10 tripulantes. O barco estava ancorado perto de Palermo quando virou devido ao forte vento da tempestade que atingiu a região. 15 pessoas foram resgatadas pouco após a embarcação virar. Uma pessoa morreu e 6 estão desaparecidas. Entre eles, o bilionário britânico Mike Link, que atua no ramo da tecnologia, e sua filha de 18 anos,
Juana. Mike é conhecido como Bill Gates do Reino Unido. A imprensa italiana afirmou que mergulhadores encontraram o iate a quase 50 metros de profundidade e os corpos foram vistos dentro da embarcação. Devido ao horário do naufrágio, a maior parte dos passageiros estavam dormindo nas cabines do iate. Uma das sobreviventes disse que acordou com a água dentro da embarcação e conseguiu sair com a filha de 1 ano de idade. Os tornados são raros no mar Mediterrâneo. No entanto, as tempestades já estavam previstas para a região da Itália, com inundações e deslizamentos de terra. Hoje, os mergulhadores especializados retomaram as buscas pelas pessoas desaparecidas. E veja a seguir, o sorteio define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. E ainda, Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos hoje. Tudo isso você confere depois do intervalo. Até já! Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. E a gente volta falando de esportes aqui no Jornal das 18h30 com o Fernando Jesus. Boa noite, Fernando. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso jornal. E hoje foi realizado, né, Fernando, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Conta pra gente, Fernando. Sim, teremos bons confrontos. Boa noite para você, Kleber, e aos nossos telespectadores. As quartas de final estão definidas e começam a ser disputadas já na próxima semana. Vamos conferir. A CBF sorteou nesta quarta-feira os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2024. As partidas de ida serão disputadas na próxima semana e as de volta na semana do dia 10 de setembro. A definição dos confrontos ficou em Vasco da Gama e Atlético Paranaense, com o Furacão decidindo em casa. Os dois times brigam na parte de cima da tabela, inclusive terão uma prévia do confronto, já que vão se enfrentar no Campeonato Brasileiro apenas 3 dias antes do primeiro jogo da decisão. O segundo confronto será entre São Paulo e Atlético Mineiro, com o Galo decidindo em casa. O tricolor é o atual campeão e quer defender o título e buscar o bicampeonato. Já o Atlético ganhou a Copa em 2021 e busca o tricampeonato. O terceiro confronto é entre Bahia e Flamengo, com o Flamengo decidindo lá no Maracanã. Ambos os times também brigam na parte de cima da tabela e estão no G6 do Brasileirão. O Bahia busca o seu primeiro título da Copa do Brasil e o rubro-negro vai atrás do pentacampeonato, já que no ano passado ficou com o vice, perdendo para o São Paulo. E o último confronto será entre Juventude e Corinthians, com o Timão decidindo lá na Neoquímica Arena. O Juventude vem de um trabalho sólido com o Jair Ventura e busca o seu segundo título de Copa do Brasil. O Corinthians luta contra o rebaixamento e precisa contar com um bom trabalho de Ramon Dias para poder sonhar com o quarto título. E o chaveamento ficou decidido da seguinte forma: quem passar entre Vasco e Atlético Paranaense enfrenta quem passar entre Atlético Mineiro e São Paulo. E do outro lado da chave, quem avançar entre Flamengo e Bahia enfrenta o vencedor de Juventude e Corinthians. É promessa de muitas emoções, mas hoje também é dia de jogo, só que pela Libertadores e também pela Sul-Americana. Quais são os confrontos de hoje, Fernando? Exatamente, as partidas de volta das oitavas das duas competições acontecem hoje. Pela Libertadores, o Fluminense enfrenta o Grêmio lá no Maracanã às 19 horas. O primeiro jogo foi 2-1 para o tricolor gaúcho e de virada. Às 21h30, o Galo recebe o San Lorenzo na Arena MRV e as duas equipes empataram em 1-1 na Argentina. Qualquer empate hoje leva a decisão para as penalidades. No mesmo horário, o Júnior Barranquilla joga em casa contra o Colo-Colo. A partida de ida no Chile terminou 1-0 para o Colo-Colo e pela Sul-Americana temos 2 jogos. O Racing enfrenta o Huachipato em casa e tem vantagem de 2 gols, já que o primeiro confronto foi 2-0 para os argentinos.
E às 21h30, o Corinthians recebe o RB Bragantino lá na Neoquímica Arena e os donos da casa também entram em campo com vantagem, já que o primeiro jogo foi 2-1 para o Timão. Tá certo, Fernando. Vamos mudar de assunto agora. Aliás, um assunto inusitado que eu queria comentar com você. Olha só, um atleta, né, que ganhou medalha de ouro lá em Paris, ele está reclamando que foi roubado e pela própria mãe. Conta direito essa história pra gente, Fernando. É uma grande confusão, Kleber. Um atleta filipino que ganhou medalha de ouro na ginástica em Paris está acusando a própria mãe de roubar o dinheiro de premiações que ele havia recebido. Vamos entender melhor esse assunto. Carlos Yulo. Esse é o nome do ginasta masculino que conquistou 2 medalhas de ouro em Paris 2024. Uma no solo e outra no salto. No entanto, o atleta fez uma revelação em suas redes sociais após o término dos jogos. Carlos contou em um vídeo no TikTok a situação inusitada que passou no Mundial de Ginástica em 2022. O atleta explicou que sua mãe era responsável por gerir suas contas bancárias e a mesma se aproveitou da situação para realizar saques do dinheiro do filho. Segundo Carlos, a mãe teve essa ação em forma de protesto por não aprovar o relacionamento do filho com a influenciadora Chloe San José. Em entrevista à imprensa filipina, a mãe do atleta revelou que fez isso para a proteção do filho. Segundo ela, Carlos poderia ficar sem dinheiro no futuro e ela gostaria de ajudá-lo a administrar suas finanças. Que história polêmica, né, Fernando? Com certeza, Kleber, muita polêmica e nós vamos acompanhar e eu trago as atualizações dessas notícias e outras dos esportes amanhã. Tá certo, Fernando. Muito obrigado, ótima noite e até amanhã. Até amanhã. E hoje é dia de festa. A Igreja Internacional da Graça de Deus completa 44 anos neste 20 de agosto. E nós vamos ver agora um vídeo muito especial para lembrar um pouco dessa história. Acompanhe. Como é que era o pezinho dele? Era todo, totalmente pradido, mas Jesus fez a obra. Olha que coisa bonita aqui, pessoal. Arthur, você está abençoado. Aleluia! Hoje é o dia da Igreja Internacional da Graça de Deus. No início da sua vida ministerial, o missionário R.R. Soares tomou uma grande decisão. Jesus, o mundo perdeu o médico, mas o Senhor ganhou um pregador. E nós ganhamos uma igreja abençoada. Ganhamos pregadores fiéis à palavra de Deus. Ganhamos irmãos especiais na família de Cristo. Hoje, a Igreja da Graça é presente não só no Brasil, mas em todo o mundo. E milhões de pessoas diariamente conseguem ter acesso à palavra através da TV, da rádio, internet ou em mais das 3.000 igrejas espalhadas por toda a terra. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Parabéns a todos os membros, obreiros, pastores e a todos que de alguma forma participam da Igreja Internacional da Graça de Deus. Que venham muitos e muitos anos e que sejamos cada vez mais fortes. O tempo passou, mas a essência não mudou. Muito orgulho em fazer parte dessa história. Atrás não volto não. E vamos aplaudir a Jesus. E quem vai falar mais dessa data tão especial é o pastor Jaime de Amorim Campos. Ele gravou um vídeo para celebrar o aniversário de 44 anos da Igreja Internacional da Graça de Deus. Vamos ver. Parabéns, Igreja Internacional da Graça de Deus. Parabéns para o Senhor, pois ele que deu esta inspiração ao nosso missionário R.R. Soares e foi fundada a Igreja Internacional da Graça de Deus 20 de agosto de 1980. 44 anos se passaram. Quantas vidas transformadas, quantas pessoas alcançadas, milhares, milhões pelo Brasil e o mundo. Hoje são 191 países que participam da graça de Deus, que são alcançadas diariamente pela palavra, pelo amor, pelo poder de Deus, fazendo com que cada pessoa se torne uma testemunha do Evangelho, porque a virtude do Espírito Santo faz isso. Atos 1:8. Então agradecemos a Deus pela vida de cada membro, cada obreiro, cada pastor, cada dizimista, cada ofertante, cada patrocinador, cada divulgador, cada pessoa que direta ou indiretamente faz parte dessa obra. Continue conosco, continue na graça de Deus. Eu costumo dizer, da graça para a glória, até o Senhor nos buscar.
até ele arrebatar a sua igreja. Então, só digo obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus, que me alcançou, que alcançou milhares de pessoas, está alcançando milhões de pessoas. Nós só temos que louvar a Deus pela vida do nosso missionário R.R. Soares, de sua família, que participou ativamente da renúncia que ele teve durante todos esses anos. Que Deus abençoe. Igreja Internacional da Graça de Deus, valeu, parabéns. E mais cedo, na edição da tarde do Redação Hit, eu também conversei com o deputado estadual Felipe Soares, que é do Rio de Janeiro e filho do missionário R.R. Soares. E ele lembrou um pouco da história do ministério da Igreja Internacional da Graça de Deus. Acompanhe. É muito gratificante fazer parte dessa obra, fazer parte desse ministério, de como a gente tem alcançado vidas, né, ao longo de todos esses 44 anos. Inclusive, até estava lembrando um dado especial do que meu pai me passou, que a obra começou em 7 de junho de 1980, mas realmente a fundação mesmo do nosso ministério é esse dia hoje, esse dia especial. E eu me sinto muito feliz, muito agraciado por Deus de ter acompanhado esse ministério, ter acompanhado as lutas que a gente passa, que a gente passou e continua passando, mas acima de tudo Deus é que tem nos provido e sem Ele a gente não conseguiria fazer absolutamente nada. E você conhece essa história de perto, aliás, nasceu em meio a essa história. Então eu peço que você conte para a gente um pouco das suas lembranças ou até das histórias que contaram para você a respeito desse ministério, né, do início. Olha, eu teria que lembrar de algumas aqui, mas assim, eu vi de perto de como a gente não tinha essa questão dos salões, a gente pegava os salões, tinha uma sede muito grande do povo pela palavra de Deus, né? Eu conseguia ver Deus operando nas reuniões que eu pude acompanhar. Eu também tenho minha cota de milagres que Deus operou na minha vida. Teve alguns incidentes que eu passei pessoalmente. Um deles que o papai costumava, missionário, às vezes chamamos de papai, toma até essa liberdade, mas o meu pai, missionário R.R. Soares, conta que eu tinha uma verruga que era muito estranha nas costas e até sugeriram fazer um tipo de procedimento cirúrgico. Ele falou, não, essa verruga vai sair pelo poder de Deus, e graças a Deus, Deus tirou essa verruga por completo. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Fique agora com o SOS da Fé. Ótima noite e até amanhã.